O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, criticou o que chamou de punição coletiva de Israel na faixa de Gaza durante um discurso na ONU. Silvio Almeida participou de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da organização em Genebra, na Suíça, onde defendeu a criação de um Estado palestino como condição para se atingir a paz. Diante dessa tribuna, não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid. Começo agora com José Eduardo Cardoso. A ofensiva de Israel na faixa de Gaza pode ser considerada uma, abre aspas, punição coletiva, fecha aspas, como disse o ministro Silvio Almeida, Zé? Sem dúvida. Eu tenho um respeito pessoal, político, ético e intelectual muito grande pelo Silvio Almeida. Ele fez uma fala bastante ponderada e equilibrada dentro daquilo que vem sendo a linha oficial do governo brasileiro. Primeiro, recriminar o que o Hamas fez, duramente, qualificando inclusive como ato de terrorismo. Segundo, afirmar a necessidade de soltar os reféns. Terceiro, afirmar que é desproporcional a reação do Estado de Israel. E na medida em que ela é desproporcional e atinge não apenas aqueles que estão em luta, mas também a população civil, crianças, idosos, mulheres, eu tenho uma aplicação de uma sanção coletiva a pessoas que não participam da guerra, que não são do Hamas. Ou seja, acusar ou afirmar que isso é mero efeito colateral de um exercício de legítima defesa me parece um equívoco muito grande. A realidade nos mostra algo muito além. Nos mostram ataques infundados, afirmações que as pessoas têm que evacuar de um lugar para o outro, depois incrusta o espaço de tempo, sem que isso seja possível, sem condições de fazer isso, depois ataca os locais para onde houve a evacuação, atinge hospitais. É uma verdadeira absurdo o que acontece, em que palestinos são atingidos por serem palestinos e por morarem na faixa de Gaza. Ou seja, dizer que isso é uma mera resposta da legítima defesa do Estado de Israel ao Estado, às pessoas na Palestina que atentaram contra ele, me parece algo que não se justifica pelas evidências, pelos fatos, quando nós temos 30 mil mortos na faixa de Gaza. Algo realmente inaceitável. Então tem razão o ministro Silvio Almeida quando fala numa sanção coletiva ao povo que está morando na faixa de Gaza. Ou seja, tem pessoas inocentes, pessoas que podem até ser contra o Hamas, que estão pagando o preço de serem palestinos e pagando o preço de morarem naquele local. Qual a melhor solução? Mais uma vez, razão a Silvio Almeida. Vamos respeitar o Estado de Israel, mas vamos criar um Estado que não se submeta a intervencionismos na Palestina, ou seja, um Estado da Palestina, um Estado de Israel, em que possam conviver em paz nesses respectivos espaços territoriais, sem ódio, sem intolerância, sem imposição, sem toque de recolher na faixa de Gaza, sem controle de alimentos e remédios na entrada da faixa de Gaza, como já existia antes do ataque. Triste ataque terrorista feito pelo Hamas em relação a Israel. Ou seja, absolutamente ponderada, correta e devida, equilibradíssima a fala do ministro Silvio Almeida. Mesma pergunta, Caio Coppola. A ofensiva de Israel na faixa de Gaza pode ser considerada uma punição coletiva, como disse o ministro Silvio Almeida? Por definição, Yuri, toda guerra é uma punição coletiva. Fale um conflito, cite um conflito armado em que, em alguma medida, seja ela econômica, seja ela sanitária ou seja ela na incolumidade física, um conflito armado, uma guerra em que não houve, aspas, a punição coletiva daquele determinado povo. São os efeitos colaterais da guerra e isso é lamentável e a desproporcionalidade na agressão
obviamente deve ser evitada. E aqui sim existe um debate saudável. Agora, não é isso o que diz o presidente da República. Aspas para Lula da Silva, anteontem, se não me engano. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque Israel está matando mulheres e crianças. Por que ele não disse isso na Etiópia, após conversar com o líder etíope? Esse sim, um genocida, que ainda faz isso tripudiando sobre o Prêmio Nobel da Paz que ele próprio recebeu 2 anos antes. Vejam quantas milhões de pessoas estão sendo privadas de alimentos, remédios, em verdadeiros bolsões de miséria. Pesquisem sobre os massacres na Etiópia. Aí o Lula não fala nada. O Lula também não fala nada, por exemplo, sobre a tragédia humana na Venezuela. Vamos trocar aqui, fazer uma paráfrase. O que o governo da Venezuela está fazendo contra o povo venezuelano não é governar, é genocídio. Você teve aí uma taxa de mortalidade de bebês que aumentou 100 vezes. Você tem uma taxa de mortalidade de mães que aumentou 5 vezes. Isso dados oficiais do Ministério da Saúde. Agora, é uma piada ver o ministro do Lula falando em autodeterminação dos povos, se referindo à faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um ambiente que vive em ditadura desde 2006, porque quando o Hamas ganhou a eleição, e não ganhou por maioria simples, ele ganhou cerca de 1/3 dos votos da população local. O que eles fizeram? Eles passaram a perseguir, prender, torturar e matar opositores políticos. Outra coisa rapidinho para fechar o raciocínio. Não são 30 mil mortes, a gente não tem como saber o número exato, simplesmente porque a fonte desse dado é uma organização terrorista, genocida e antissemita. Esse é o número do Ministério da Saúde de Gaza. E não tem ninguém morto por ser palestino, não. Claramente, o objetivo da ação militar de Israel é neutralizar uma ameaça terrorista, e isso com base no artigo 51 da Carta da ONU. Temos tempo para 1 minuto de considerações finais de cada um dos nossos debatedores. José Eduardo Cardoso. A expressão autodeterminação tem um sentido muito claro. Autodeterminação significa autodeterminação, ou seja, cada povo se determinar em relação ao regime e à situação que o coloca. O que não quer dizer que não tem esse povo o direito de se insurgir contra ditaduras e imposições, mas isso significa que eu não devo fazer intervenções externas. Claro, é isso que Silvio quis dizer, o ministro. O fato de ter se atacado Israel, e isto autoriza legítima defesa, mas não nesta proporção que nós temos visto, que as imagens têm mostrado, que os órgãos internacionais têm registrado. Isso é desproporcional. Isso não é um efeito colateral de uma guerra. Isso é uma punição coletiva, como disse o Silvio. As pessoas estão sendo atingidas porque moram lá e porque são palestinos. É isto que, infelizmente, acaba acontecendo. Então, é muito triste o que acontece lá do Estado de Israel, que ultrapassa. E não é o povo israelense que faz isso, não. É o governo extremista do senhor Netanyahu. É isto que ele está condenando. Aliás, os seus ministros falam isto abertamente, que os palestinos têm que ser exterminados. Há várias declarações. Basta dar um Google e você verificará o ódio que este governo destina ao povo palestino. Vai dizer, mas Hamas também destina. Ódio não pode ser aceito de um lado ou de outro. Gera posturas insanas, como foi o ataque do Hamas, como tem sido a resposta de Israel. 1 minuto para as considerações finais de Caio Coppola. Não dá para comparar eventual indisposição de qualquer autoridade do governo democraticamente eleito de Israel, uma democracia parlamentar, com o ódio antissemita, genocida, terrorista do Hamas, que fala no seu próprio estatuto que não defende o direito de coexistência de 2 estados, como disse de forma com a máxima vênia, de forma ridícula, o ministro de Lula. Sabe por quê? Porque o Hamas não defende o direito de coexistir entre os 2 povos. Não, ele quer que Israel não exista. O objetivo declarado desse grupo terrorista é o extermínio de judeus, e o extermínio do Estado judeu. Então, não dá para traçar uma equivalência moral aqui entre as partes. E
aqui uma questão muito importante, não dá para falar em determinação dos povos, um povo que é oprimido por uma organização terrorista numa faixa de terra que tem 40 quilômetros por 8 e, segundo denúncia da própria CNN, tinha 6 campos de treinamento terrorista antes mesmo da incursão de Israel. Então, esse é o estado das coisas e, por isso, não tem cabimento essa comparação entre guerra legítima e genocídio.